início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e tem muita importância sim cada elemento, porque o esforço, a dedicação, então a pessoa vai tendo o aprimoramento. Cada pessoa tem que lembrar sim que ela é importante e que ela tem que continuar fazendo o esforço para continuar sendo importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Jesus e Emmanuel. Jesus é o Filho de Deus, o Filho intragênito, o Filho que disse que saí do Pai e voltou ao Pai. E Emmanuel é o Filho extragênito, o Filho dado para os espíritos humanos, o Rei da criação, é a vontade de Deus. Para voltar para a pátria do Espírito tem que conhecer a lei. Fica bem fácil assim da gente observar uma criança pequena. Ela tem que conhecer a fala da casa dos pais. E ela é que tem que entrar na harmonia da casa. Então o espírito humano tem que ter o mesmo procedimento. Ele tem que conhecer as leis e ele tem que entrar na harmonia. Ele só vai ter importância na sua existência se ele viver de acordo com a criação. O Filho do Homem, essa expressão, esse termo, vem de Deus. Os espíritos humanos têm que conhecer. Várias vezes Jesus disse que viria um outro que não ele, e ele fala: pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. É a lei. E fica bem fácil assim da gente ir observando que se Deus é a perfeição, são perfeitas suas leis. Nós tivemos assim a facilidade de achar que tudo pode depois e que tudo pode ser resgatado depois. E fica bem fácil assim da gente ir observando que nenhum espírito humano tem noção do tempo que ele tem e qual é o procedimento que ele precisa de ter para poder ter um comportamento que fica de acordo com a luz. Nós temos que caminharmos assim, de acordo com a luz e o tempo, nós não sabemos o tempo que nós temos. O Filho do Homem veio, trouxe o livro na luz da verdade e trouxe a possibilidade do espírito humano ter as informações e as instruções. Então, quando Jesus fala que virá um outro que não ele, justamente nesta condição, porque Jesus trouxe o amor. A convicção na época de Jesus sobre os ensinos de Jesus posteriormente era suficiente a pessoa ter a convicção de aceitar os ensinos. Hoje nós temos que conhecer as leis, temos que conhecer os ensinos de acordo com as leis. E dentro de cada um é que tem que fazer o esforço de ter a vivência desses ensinos. Então as irradiações do Filho do Homem vêm tornando-se uma coisa bem interessante, porque todas as coisas vêm tendo uma separação, vêm tendo uma apartação. E fica bem fácil assim da gente ir observando a evolução. Antes a evolução apresentava com povos. Hoje apresenta numa condição individual, como a pessoa apresenta-se no seu trabalho, como ela apresenta-se na sua moradia e como ela apresenta-se com ela, porque nós irradiamos aquilo que nós somos. E se nós aparentamos e não somos, em pouco tempo aquilo fica bem claro assim para aqueles que convivem conosco. No caso assim, de uma criança, fica bem fácil assim. O adulto que tem aquela responsabilidade com a formação daquela criança, ele sabe exatamente como a criança está se comportando. Ela pode falar uma coisa, pode falar outra coisa, mas o adulto sabe. Então nós tínhamos que ter essa sinceridade conosco mesmo. Esta condição fica bem fácil assim. O adulto tem um comportamento e esse comportamento de dentro. Então ele conhece as leis sociais, então ele atua de acordo com as leis sociais, mas dentro dele ele tem uma outra conduta.
Então nós temos que lembrarmos assim que o Filho do Homem é o Filho extragênito, é dado por Deus para os seres humanos conhecerem as leis e lembrarem assim que Ele é o Rei da criação. A criação material é o Filho do Homem. Então, foi dado ao vidente a condição de viver assim o trígono, os três, Deus Filho e o Espírito Santo. É um triângulo. Nesse triângulo se encontra então o olho de Deus irradiando para Jesus, o Filho de Deus, à sua direita. E o Filho do Homem, posteriormente, que Jesus retornou, então ele apresenta-se à esquerda. Então ele é a lei. Então o comportamento que os seres humanos apresentaram diante da condição que Jesus trouxe, que ele trouxe a lei, ele trouxe a bondade, os seres humanos o crucificaram. Nessa crucificação, ainda tem espíritos humanos que acham assim, que ele foi colocado na cruz para tirar os pecados dos seres humanos. Essa maneira ainda hoje existe, mas se a pessoa é dedicada aos ensinos e ela tiver uma sinceridade com ela também não aceita que outra pessoa coloque-se numa condição de sofrer por causa dela. Ela tem a dignidade, então ela não aceita um comportamento assim para ela. Fica bem fácil assim. No caso do sofrimento dos pais ali com uma criança passando por diminuição de saúde, então aqueles pais têm a responsabilidade com aquela criança. Eles possibilitaram a vida daquela criança e aquela criança apresenta diminuição de saúde com a responsabilidade que eles têm. Então eles fazem um esforço de dedicar mais horas, possibilitando que aquela criança recupere. Isso é uma condição bem importante assim. Na nossa conduta, de achar assim que o Filho de Deus foi colocado na cruz para nos salvar, nós estamos entorpecidos. Então ele foi colocado na cruz porque todos os ensinos que ele trouxe não estavam de acordo com aqueles que se encontravam então dirigindo aquelas religiões daquela época. Então nós temos que ter essa dignidade assim de não aceitar esse comportamento de achar que o Filho de Deus sofreu por nossa causa. Ele sofreu porque os espíritos humanos ficaram incomodados com o que ele trazia, a simplicidade dos ensinos. E a gente observa que a simplicidade nos ensinos continua, porque no caso do chamado cientista, se ele vai explicar direito e se ele entendeu direito aquilo que ele está trazendo, ele vê que é muito simples. Como gastaram-se muito tempo para descobrir esta simplicidade, então todo um esforço monetário e de tempo que foi gasto, então ficaria sem valor pela simplicidade que existe naquilo que eles trouxeram, que trazem. Então, nós temos que lembrarmos que os ensinos apresentam assim, para todos os níveis de cultura que existem, para todos os níveis de pessoas. As coisas que foram trazidas para beneficiar os seres humanos estão sempre relacionadas, assim, a ele mesmo, ao empenho que ele precisa de ter, para ele sair da situação em que se encontra. E é bem importante, porque não é saindo da localidade em que ele se encontra, mudando de localidade, mudando de trabalho, é de como ele se encontra com ele mesmo. Quando a pessoa para de movimentar-se, então aqueles que se encontram nas suas proximidades recebem esse tipo de irradiação. Parou de movimentar, parou de ser considerado. Isso é físico e é verdadeiro. Uma pessoa é considerada quando ela está movimentando de acordo com a luz. O Filho de Deus é o Rei da criação, as suas irradiações possibilitam assim todas as coisas ficarem claras, ficarem definidas e terem as apartações, terem a separação. Porque muitas vezes uma pessoa não tem a capacidade de ter uma decisão de ver melhor
como é melhor para a sua vida, olhando o seu futuro e a direção que a pessoa precisa de ter para ela ter a possibilidade de ter saúde e de ser feliz. A felicidade está sempre relacionada à saúde. Os bens materiais, quando a pessoa entende, ela vê assim que os bens materiais têm uma importância, mas ele não possibilita a pessoa ter saúde, não possibilita a pessoa ter felicidade, porque para ter saúde tem que ter conhecimento dos ensinos, tem que ter uma sensibilidade interna de perceber aquilo que está alimentando, se aquilo está fazendo um benefício. Cada um é que tem que ir observando aquilo que ele precisa e o esforço que ele precisa de continuar tendo. E é bom a pessoa lembrar assim, que quando ela faz um esforço para melhorar a sua constituição, ela tem que ter um conhecimento de alimentos, porque num período seguinte ela tende a saturar daquele alimento. Mas como ela conhece a propriedade dos alimentos, então ela continua fazendo o esforço e ela vai continuar possibilitando assim que o seu corpo continue recebendo o alimento pela importância que aquele alimento apresenta. Jesus é o Filho intragênito. Ele saiu do Pai e volta ao Pai. Mesmo ele tendo sido crucificado, ele voltou ao Pai. Mesmo se acontecesse dele não passar por esse procedimento, ele também voltaria ao Pai, porque ele já disse que o reino dele não é deste mundo. Então o reino dele é o reino divino, que é muito maior do que a criação material. Emmanuel, o Filho do Homem, é o Rei da criação. Veio, foi criado para fora de Deus Pai, para poder ser o intermediário da criação dos espíritos humanos, possibilitando a orientação para que os espíritos humanos tivessem a capacidade de voltar para a pátria do espírito. Na nossa vida diária, nós sabemos assim que sempre tem a separação, tem as apartações. Numa empresa, fica bem fácil assim de ir observando. Quando ela tem um gerenciamento, está sempre de acordo, está sempre vendo os movimentos e as necessidades, então ela vai separando aqueles que apresentam uma qualificação e aqueles que não apresentam, eles são substituídos. Nós sabemos assim que está tendo uma apartação, uma separação. Então, quando fala assim, separar o joio do trigo, nós tínhamos que ter esta capacidade que tem um jardineiro. Quando ele vai fazer uma seleção no jardim, ele sabe exatamente as ervas que não são úteis e as ervas que ele precisa de deixar. No nosso comportamento, nós tínhamos que ter também esta capacidade. Uma ou outra pessoa apresenta, assim, uma capacidade de perceber aquilo que está ouvindo. Se tem coerência, ele verbaliza que aquilo apresenta coerência. Se não tem, também verbaliza, um ou outro. Mas todos nós tínhamos que estar usando toda a nossa capacidade para ir nos direcionando. Muitas vezes, um empregador dá uma responsabilidade a mais para um funcionário e depois ele fala que aquele funcionário não correspondeu. Aquele empregador, ele não é bom, porque ele não percebeu que aquele funcionário só tinha um tanto de capacidade e ele deu esse tanto e mais um tanto. Então ele não tinha capacidade para o mais tanto que ele recebeu. Ele não correspondeu. A capacidade de uma pessoa é ver também que ele não pode oprimir o seu semelhante, fazendo com que ele fique sobrecarregado com funções que não tem a capacidade para ter a resolução. O conhecimento correto dos ensinos não é para as outras pessoas, é para a própria pessoa, porque a segurança dela na sua vida de matéria grosseira e na sua vida interna é de como ela vem conhecendo os ensinos. Porque quando a pessoa tem dentro dela aquela falta de segurança sobre a sua vida, apresenta uma desarmonia no período em que ela está dormindo. Naquele período,
ela possibilitou afrouxar-se o seu corpo e o seu espírito manifesta. A manifestação é sempre numa forma que a pessoa fica prejudicada e fica preocupada por encontrar-se assim depois, que é problema no pescoço, problema de gastar os dentes no período que se encontra dormindo. Então a pessoa colocou o corpo para o repouso e quando ela acorda não houve uma recomposição orgânica, dentro dela uma desarmonia. O conhecer o livro na luz da verdade e ir observando como a pessoa é no seu dia a dia e o procedimento que ela precisa de continuar tendo para ela mesma, porque nós sabemos assim que uma melhora de uma pessoa, ele melhora para ele convive melhor com ele. Então é comum uma ou outra pessoa falar que não gosta dela, que não está de acordo com o seu rosto, que não está de acordo com o jeito que ela é. Para a pessoa fazer um resgate assim, de conviver com ela, temos que nos priorizarmos, porque nós não temos outro corpo de matéria grosseira. Se nós não estamos de acordo com esse corpo, então nós temos que ter o conhecimento do livro na luz da verdade e fazer um trabalho de conhecer alimentos que nos possibilitam uma condição de melhor resistência física, de aumento de lucidez, para podermos então trabalhar na matéria grosseira com aquilo que nós temos e que achamos que podemos melhorá-lo, o jeito que nós somos. Quando uma pessoa percebe que ela teve um comportamento ou uma maneira de ser diferente e ela fica descontente com aquilo que aconteceu, ela então justifica. E a justificativa sempre vai para a memória do esquecimento e a pessoa torna a repetir. Não justificar, a pessoa fica com aquilo que aconteceu presente no seu dia a dia. Ela vai ficar de uma maneira sempre lembrando daquilo que aconteceu no período anterior. Quando vem as manifestações para que ela venha a ter o mesmo comportamento anterior, ela muda a norma do tempo e do espaço e ela passa a perceber, então ela não repete aquilo. Na parte da alegria acontece a mesma coisa. A pessoa tem que possibilitar que aquela alegria que manifestou, que vá para o lugar dela, dentro dela, que ela não pode vivenciar aquela alegria e nem participar para outra pessoa. Porque no período seguinte ela pode precisar daquilo que aconteceu, daquela alegria para ter um sustento no seu dia a dia. O sustento quer dizer assim, o nosso dia a dia apresenta muitos contrastes. Pode ter uma decepção, pode ter um susto, então ela tem agora uma resistência interna, porque anteriormente ela teve alegria, agora ela tem uma resistência interna possibilitando a ela uma melhora, quer dizer assim, um convívio melhor com aquilo que está acontecendo no momento. Jesus e Emmanuel. Jesus é o Filho de Deus, Filho intragênito, que veio do Pai e que voltou ao Pai. E o Filho do Homem é o Filho extragênito, criado para fora, como o Rei da criação, possibilitando assim trazer as orientações do livro na luz da verdade, para que os seres humanos tenham o conhecimento que precisa de ter. Todas as lendas que surgiram, o espírito humano tem que ter o conhecimento dessas lendas, das informações, das instruções. Ele é que tem que tornar-se qualificado para a vida. Então, não é para as outras pessoas, é para a vida dele. É muito importante a dedicação do conhecimento do livro na luz da verdade, porque é a pessoa que vai ficar com ela mesma, vai se qualificando todo o tempo da sua existência. E tem muitas referências assim que Jesus trouxe as informações e as informações que ele trouxe, muitos dos discípulos não as compreenderam conforme precisariam de compreender. Se eles nas proximidades de Jesus tiveram esta acomodação, nós que nos encontramos mais distantes, as informações, as instruções sempre chegam para nós já de uma maneira muito diferente daquela que foi transmitida.
E a gente sabe assim que quando uma pessoa fala algumas palavras para uma outra e essa outra vai repetir as mesmas palavras, já sofre alteração. Então os ensinos, a pessoa tem que ter muito cuidado de ela mesma não ficar com os ensinos que deu a ela até o momento aquela estrutura. E como tem um ensino muito importante que fala assim que no reino do milênio todas as coisas terão que ser novas, se tudo terá que ser modificado, tudo terá que ser novo, então dentro de nós também nós temos que trabalhar com esse conceito de nos melhorarmos, sabendo assim que não é melhorando os conceitos antigos que nós trouxemos, é melhorando nós mesmos para que nós tenhamos a possibilidade de receber do novo. Aquela maneira antiga que nós tínhamos dos nossos pensamentos, agora nós temos que ter uma maneira nova. Então o reino do milênio, ele é dessa maneira assim. Tudo terá que se tornar novo, tornar-se melhor para a pessoa. Quando a pessoa torna-se melhor, ela torna-se melhor nas suas responsabilidades de sobrevivência, na sua moradia, com ela mesma. E a gente vai observando assim que o tornar-se melhor é conviver consigo, porque uma ou outra pessoa, quando machuca determinada parte da mão ou do pé, ela então fica amargurada, embrutecida e muitas vezes ela ainda machuca outra parte do seu corpo. Então a pessoa tem que ter essa mudança dentro dela, de ir observando assim que faltou atenção e que a responsabilidade dela é como ela tem o procedimento com aquilo que ela está vivenciando, com aquilo que ela passou. Porque quando a pessoa muda essa maneira, dentro dela também ela muda. Numa próxima vez, ela então percebe antes. Assim como aquela condição bem importante daquilo que a pessoa sentiu, daquele mal-estar, do comportamento que ela teve na sua conduta, então no comportamento físico também, daquilo que ela teve que passar, então ela agora muda, e muda a maneira como ela relaciona com ela. Então o nosso esforço todos os dias é de nos mantermos lúcidos. Não tem uma outra maneira para que a pessoa tenha a possibilidade de elevar-se se ela não manter-se lúcida. Então o esforço de cada um é estudando o livro Na Luz da Verdade e melhorando-se. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus Filho é Jesus. No retorno dele ao Pai, ele fica à sua direita. E o Filho do Homem à sua esquerda. A visão dada para o vidente é o triângulo, o olho e os dois raios do Filho de Deus e do Filho do Homem. Então o Filho de Deus é Jesus, o Filho intragênito, aquele que saiu do Pai e que voltou ao Pai. Então ele veio ao mundo e ele não veio para se deixar ser crucificado. Eles o crucificaram. E mesmo se eles não tivessem crucificado, de todas as maneiras, ele voltaria ao Pai, assim como voltou pouco a pouco ao Pai. E o Filho do Homem é o Filho extragênito, é Emmanuel, foi criado para fora, como Rei da criação e como superior dos espíritos humanos, trazendo as informações, as instruções. Então, um ensino bem importante assim do Filho do Homem é que o amor, ele anda junto com a justiça e anda junto com a pureza. Então, o amor sempre apresenta um equilíbrio. Então, anteriormente, a gente via assim nas moradias que os pais colocavam os filhos para trabalhar na moradia, trabalhar nos afazeres fora. Numa fase de amadurecidos, esses filhos apresentavam uma utilidade. Então era um amor junto com a pureza, junto com a justiça, possibilitando que aqueles filhos ficassem amadurecidos. Para termos um amor, nós temos que lembrarmos assim, que tem que ter a justiça, que tem que ter a pureza, para que aquele que nós estamos orientando venha a apresentar uma serventia no futuro. Isso é uma condição bem importante do equilíbrio.
Então o Filho do Homem, ele sempre apresenta esta condição. E as irradiações do Filho do Homem são para o desencadeamento do juízo final, que está muito relacionado, assim, às apartações. A pessoa está querendo sair da empresa, então ela vai sendo apartada. Ela está querendo um outro destino, então ela vai caminhando para aquele destino. Já se encontra, assim, numa condição de separação. As irradiações do juízo final, que é o próprio Filho do Homem, é que desencadeia este procedimento das irradiações, possibilitando assim que essas irradiações acentuam e elas vão tendo as definições. Vai tendo essa possibilidade assim, porque para o reino do milênio só tem possibilidade de sobreviverem aqueles que se encontram tudo novo. Não é melhorando o antigo, não é melhorando o velho, é que tudo terá que se tornar novo. Então a nossa vida é esta condição. E em muitas profissões a pessoa tem a capacidade de resolver naquele período no seu trabalho, mas muitas outras têm que levar as funções para a moradia, para que tenha um aprimoramento ou ele tenha uma conclusão daquilo que ele encontrava se executando no seu ambiente de trabalho. Então nós, para a nossa vida diária, para os nossos movimentos, para a nossa compreensão, é assim, é muito esforço para poder um novo entrar dentro de nós, porque todas as vezes que a pessoa descuida, quando ela se encontra estudando, vem para ela pensamentos que ela muitas vezes não tem acesso àquilo que precisa de ser resolvido. Vêm os pensamentos, então quer dizer assim, que se nós nos esforçarmos de conhecer direito o livro Na Luz da Verdade, naturalmente nós teremos uma proteção que vai repelir esse tipo de pensamento que não é da nossa responsabilidade e que nós não temos acesso, possibilitando assim que fiquemos equilibrados de uma maneira que a interferência sobre nós seja diminuída. Devido a isso, é o esforço que cada espírito humano tem que fazer. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade é o que nos possibilita esta condição para a pessoa manter-se segura. Jesus é o Filho de Deus, o Filho intragênito. Então, aos poucos, ele foi retornando para o Pai. O Filho do Homem é Emmanuel, o Filho extragênito, o Rei da criação. Então Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é o reino divino, que é muito superior e muito mais amplo do que o reino material da criação. Então o nosso conceito de pureza, tamanho, está sempre relacionado com aquilo que nós temos a capacidade de nos aproximarmos e de medirmos. O aprofundamento nos ensinos vai nos ampliando a nossa maneira de compreender, de fazer esforço para nos qualificarmos durante a nossa existência. O esforço não é para um período, é para toda a época do espírito humano.